E vamos voltando à programação normal aqui no Tênis Além do Óbvio. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo aí para debater os temas mais quentes da semana. Tive fora, né? Nessas 3 últimas semanas. Primeiro fui lá cobrir o WTA de São Paulo, Parque Vila Lobos. Depois, na semana seguinte, fui até Florianópolis, a convite da equipe do Guga Kirten, né? Do grupo Guga Kirten, para cobrir, para acompanhar, né, o 13º Encontro Nacional da Escola Guga, né? Que é a franquia de escolas, né, de escolas de tênis do Guga. Aproveitei lá, consegui bater um papo com o próprio Gugão, soltei já nas redes sociais, né? Vi um pouco, fiz alguns materiais que vão sair em breve, entrevistinha com o próprio Guga e, ó, teve muita coisa legal, hein? Ó, ganhei uma camiseta autografada raríssima, né? Da boutique do Guga, que já não existe mais, com autógrafo do homem. Ainda ganhei uma outra camisa para usar, porque essa aqui eu vou colocar no quadro, né? Tem mais novidades aí sobre, né, sobre coisas aqui pro canal. Essa mochila que tá atrás aqui, ó, a mochilinha da Volco, vou falar dela daqui a pouco. E assim, muitos temas, porque ficou, né, nesse tempo que eu fiquei fora, muita coisa aconteceu, né? Pausa da Bia Haddad, né, por questões de estafa mental. Inclusive, né, essa última semana eu tirei também para descansar um pouco, para organizar algumas coisinhas, porque, né, canal no YouTube também dá uma estafa mental danada, né? Ser criador de conteúdo nas redes sociais como um todo. Então vamos falar um pouquinho da pausa da Biadade, vamos falar do calendário do João Fonseca, que como sempre causa aí sempre um pouco de polêmica, falar um pouco também da volta do Gustavo Wade, falar também dos nossos juvenis, né? Dos nossos prospectos, Gutão, Nana Silva, Vitória Barros, outras meninas que vêm se destacando, falar um pouco da questão da polêmica envolvendo a convocação para os mundiais juvenis, né? Billie Jean King Cup Jr., Davis Cup Jr., né? E dar uma passada geral, então, tudo que aconteceu por aí. Então, bora lá que vamos retomar o ambiente do canal. Começando pela Bia, né? Semana passada anunciou que encerrou a temporada dela, porque por questões de estafa mental, algo que já era muito nítido que estava acontecendo, né? A Bia saindo de quadra aos prantos, tendo ataques de ansiedade durante os jogos, não estava confortável jogando tênis como um todo, né? Perdeu aquela alegria de jogar e já estava mais do que na hora de dar uma pausa, né? Descansar um pouco a cabeça, que também faz parte, né? Porque não é tão simples a rotina do tenista profissional, do atleta profissional. E é uma atitude corajosa da Bia, que já vinha tentando esconder, não esconder, né? Mas tentando, parece que num estado de negação, né? Dessa estafa mental. E agora, né? Não tinha como esconder mais. E é uma atitude corajosa da Bia, comentei isso com um amigo, né? Porque esse ambiente do esporte profissional, ambiente muito viril, né? Que não admite fraquezas e os problemas aí de questões de saúde mental são vistos nesse ambiente como fraqueza, quando na verdade eles são muito presentes, são quase endêmicos. Cada vez mais a gente vê que, né, atletas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, né? O Andrei Rublev recentemente falou sobre isso. Tem aí o Mardy Fish, que tem até um documentário na Netflix. Marcelo Zorman, tenista brasileiro, também abordou essa questão. Então, a atitude corajosa da Bia tá precisando, né? Ela não tem mais a urgência da competição, né? A Bia já é uma tenista que tem a carreira consolidada, não precisa provar mais nada para ninguém. E eu acho que agora essa pausa veio em ótima hora. Vai cair no ranking? Vai.
Tinha muito ponto para defender? Tinha. Mas nada disso é mais importante do que a sanidade, né? Do que estar bem, né? A Bia curtiu um pouco a vida também, se recuperar para voltar bem no próximo ano. Então, desejo aí um ótimo descanso para a Bia, né? Sei bem como são essas questões de saúde mental, que são muito delicadas. Bom, cara, agora é falar um pouco do calendário do João Fonseca, né? Que sempre dá uma polêmica danada, né? Mas antes de entrar no assunto João Fonseca, vou falar um pouquinho de uma novidade bem legal, ó. Fechei uma parceria com a marca de raquetes Volkel, né? Marca de raquetes, de cordas, né? De materiais esportivos como um todo, né? Essa raqueteirinha aqui, ó, foi uma cortesia da Volk. Vou mostrar aqui para vocês, né? Tem umas raquetes que eu ganhei também. Vou tentar voltar a jogar, né? Ainda tô lesionado, ó. Aqui a raquete Volk, né? A raqueteirinha da Volk, muito linda, né? Fechei lá uma parceria durante, vou colocar aqui, né? De volta. Durante o WTA de São Paulo, lá, né? Inclusive lá na casa do Marcelão Meyer, né? Conversei lá com o Fabrício. Vou falar muito sobre as raquetes da Volkel, sobre os materiais, né? E quem sabe serão as minhas parceiras de volta às quadras. Tô lesionado, mas eu tenho um projeto legal aí, vou falar para vocês. Que se não der certo de eu jogar com a direita, minha mão direita tá seriamente comprometida, quem sabe eu vou reaprender a jogar. Cenas dos próximos capítulos. Agora vamos falar do João Fonseca. Seguinte, cara. O João, depois da participação na Laver Cup e na Davis, em que ele venceu 3 jogos, 2 jogos muito bons, né? Contra o Tsitsipas e depois contra o Flávio Cobolli na Laver Cup, o João anunciou a desistência do Masters 1000 de Xangai, voltou para o Rio de Janeiro e agora ele tem o seguinte calendário. Ele vai fazer um calendário bem extenso no final do ano, apesar de que vai demorar um pouquinho para voltar, né? Só volta daqui a 15 dias. Volta no dia 13 de outubro para jogar o ATP 250 de Bruxelas. O João vai fazer um calendário aí, uma arrancada de fim de ano, jogando nas quadras duras cobertas da Europa. Quadra dura coberta que é uma das quadras prediletas, se não a predileta do João, né? Quadra em que ele venceu, por exemplo, o Next Gen Finals. Então, joga o ATP 250 de Bruxelas, 13 de outubro, 20 de outubro, ATP 500 da Basileia, também quadra dura coberta na Suíça, torneio aí em que o Federer conquistou 10 ou 11 títulos. Depois o João vai para o Masters 1000 de Paris, na França, o último Master 1000 do ano. E por fim, na última semana do calendário regular, o João joga o ATP 250 de Atenas ou o ATP 250 de Metz, na França. Atenas, capital da Grécia. Então o João vai emendar 4 torneios e lutar para chegar entre os 32 do mundo, que era o objetivo dele para o final do ano, para chegar na Australian Open como cabeça de chave. É o seguinte, acho que o mais importante é que, assim, essas polêmicas do João sobre o calendário dele, eu, particularmente, acho o calendário do João heterodoxo, né? Já expliquei que, em parte, é para treinar físico, mas também tem a questão de voltar para o Rio, de não gostar de fazer giras longas. Mas é o seguinte, eu acostumei com esse tipo diferente de calendário do João, porque eu acompanho ele desde o juvenil, e desde o juvenil ele e a equipe dele optam por calendários pouco usuais. Eu lembro, por exemplo, que depois de vencer o US Open 2023, o US Open Júnior 2023, pensei, bom, agora o João vai emendar um monte de torneio profissional para subir no ranking, pegar o embalo e já entrar no tênis profissional com tudo. Mas foi diferente, né? O João ficou 3 meses afastado das quadras, quase 4, jogou só um Challenger na quadradura em Brasília, em que ele fez segunda rodada naquela temporada, para só depois voltar em janeiro de 2024. Então, o funcionamento do João é diferente, sabe?
é heterodoxo, é diferente, mas a grande questão é, tem dado certo, né? O João está subindo muito no ranking, está conquistando seu espaço, está evoluindo, então, mais do que, sabe, ter a postura do fiscal de calendário, que eu acho normal, acho que as pessoas têm o direito de criticar o calendário do João, criticar a programação do João, principalmente a galera que torce, né, e que analisa, acho que não tem problema nenhum nisso, mas eu acho que a grande questão é entender o funcionamento do João, que é um funcionamento diferente, né, tem dado certo. Então, apesar de não ser o tipo de calendário que eu mais tenho, acho que seja o usual, o padrão, tem dado certo e eu confio nisso, né? Eu, particularmente, se fosse tenista, estaria louco, seco para jogar Tóquio, para jogar Xangai, né? É o calendário do Alcaraz, do Sinner, por exemplo, né? Mas o João, desde sempre, adota uma postura diferente e respeitar, confiar, né? Acho que não vai ser assim o resto da carreira, mas nesse começo da carreira tem sido assim. Acho que no futuro o João vai ter que fazer um calendário mais cheio, não dá para ficar voltando tanto para o Rio, né? Eu acho que vai ter que ter uma base nos Estados Unidos, na Europa, para ficar por lá treinando, sequência maior de jogos, mas no começo da carreira tem sido assim. Então, é bola para frente e ver como ele vai sair nesses 4 últimos torneios, né? Legal, vai jogar 3 ATPs, Master, um Master mais enxuto, né? Um Master de uma semana. Vamos ver como o João vai se sair nesses torneios. Espero que muito bem, espero que entre no top 30. Missão difícil, mas se jogar o que jogou contra o Tsitsipas e contra o Cobolli, ele tem chance, né, de fazer estrago nesses 4 torneios, né, do inverno europeu das quadras duras cobertas. Agora, ó, agradecimentos, mais um agradecimento, ó. Chegou uma coisa bem legal para mim, já vou mostrar. A ASICS, né? Marca de tênis bem famosa, patrocina muitos tenistas, dentre eles aí o Djokovic, a Bia, me mandou um par de tênis, um ASICS Resolution 10, né? Há uns 3 meses eles tinham me mandado a versão Clay, agora eles me mandaram a versão Hard, né? A versão de quadras duras, né? Tá aqui, ó, mais um tênis lindão da ASICS, o tradicional Gel Resolution. Valeu demais aí para ASICS. Vou usar com certeza nessa minha volta às quadras. Baita de um pisante. Valeu aí para pessoal da ASICS. Terceiro tema, não sei se eu falei na introdução, mas outra coisa que eu quero abordar é a volta do Gustavo Eide às quadras, tenista de Ribeirão Preto, que estava lesionado desde fevereiro, março, mas fevereiro, quando ele chegou à segunda rodada do ATP de Santiago, venceu o Thiago Wilde na ocasião, estava jogando muito bem, estava subindo no ranking, né? Estava com o melhor ranking da carreira, jogando o melhor tênis da carreira e lesionou as costas, né, lombar. O Wade que tem muitos problemas físicos e isso tem, né, impedido ele de dar saltos mais altos no ranking, né? Ele estava em quando ele lesionou, eu vou olhar certinho aqui, ó. Ele estava na posição 145, se eu não me engano, né? E aí ele acabou despencando no ranking, ficou muito tempo parado, quase saiu do top 400, mas ele tem direito ao ranking protegido, né? Que é o ranking que ele estava quando ele lesionou. Ele pode usar esse ranking para entrar nos torneios que ele bem desejar, né? Mas ele já disse que vai gastar esse direito ao ranking protegido, que é um ranking que não vale enquanto ranking oficial, não é o ranking que consta, né? Mas é o ranking que ele pode se inscrever em alguns torneios. Se não me engano, são 9 ou 12 torneios, depende do quanto tempo o tenista ficou parado. Preciso, né, pesquisar melhor para falar sobre isso. Mas o Wade, né, 23 anos, tenista muito talentoso, muito recurso, já tem bons resultados, voltou, cara, e voltou nos ITF, nos M25, foi ralar. Achei isso aí muito legal da parte do Wade e vem obtendo bons resultados, ó. Na primeira semana, ele já fez quartas no M25 de Cuiabá, aquecendo o motor, né? Perdeu para o Sakamoto.
Depois, na semana seguinte, em Londrina, M25 também, meteu final, perdeu só para o Daniel Valerro na final, em 3 sets. E ontem, essa semana também, meteu mais uma final lá no M25 de Barueri, né? Quadra dura. Barueri, terra aí do Valmor Elias, do Memorial do Tênis. O Eide perdeu a final para o Andrés Andrade. Vai subir algumas, vai retomar algumas posições, mas tem muito ponto para defender em Challenger, né? O Eide que agora, se eu não me engano, vai partir para os Challengers. Tem muito Challenger aí nesse final de temporada no Brasil. E o Eide vai se jogar. O Eide que não consegue ter sequência. Se o Eide conseguisse ter sequência, o Eide já era top 100. Porque bola ele tem, mas ele não consegue manter um ano seguido jogando. O ano que ele manteve jogando inteiro, sem lesão, ele beirou o top 100, né? Furou quali de Roland Garros, fez quartas de ATP 250, venceu o Gumbert, né? Esse ano tava embalando de novo, fez um bom Rio Open, né? Fez uma primeira rodada muito boa lá, quase ganhou do Começanha, depois ganhou do Wilde em Santiago, ATP, enfim, mas lesionou de novo. Voltar, tomara que o Eidão aí volte com tudo, né? Tô lendo aqui porque eu tô tentando achar qual que é o ranking, que ele vai retomar as posições, ó. Poucas, né? Porque os M25, para a posição que ele está, soma pouco ponto, mas e tem que defender algumas semis de Challenger do ano passado, né? Mas o Eidão aí, boa sorte aí para o Gustavo Eide, tenista lá de Ribeirão Preto. Agora vamos falar da molecada dos meninos no juvenil, falar um pouco do calendário e de alguns novos destaques que vem ganhando espaço, né? Meninada nova, muito boa de tênis. Aí, cara, eu vou começar pelo Gutão, Luiz Augusto Miguel, Luiz Guto Miguel, goiano, 16 anos, número 13 do ranking júnior, que já tem ranking profissional e que vai dedicar-se agora, nesse final de ano, ao tênis profissional. Falar um pouco do calendário dele, falar como tenista funciona, cada tenista funciona de um jeito, né? O Gutão, ele já tem uma maneira diferente de questão de montagem de calendário, de quantidade de torneios, já é um menino que gosta de estar quase todas as semanas em quadra. É assim que ele funciona. Inclusive, eu entrevistei o treinador dele, lá em São Paulo, Santos Dumont, e vai para o ar em breve, né? Vai para o ar em breve a entrevista. Para ver, cada um funciona de um jeito, para cada um dar certo de uma maneira. Gutão, que assim como a Naná e a Vitória Barros, nesse final de ano, eles vão se dedicar ao tênis profissional, porque eles já estão na fase de transição para o profissional, apesar de serem muito jovens, a transição para o profissional ela começa cedo mesmo. E quanto mais cedo ela começar, melhor, se ela for bem feita, se ela for bem programada, se for bem, né, com a cabecinha aí da molecada. E eu vou fazer um vídeo falando sobre como funciona a transição, principalmente de jovens talentosos. Vou dar exemplos, vou falar um pouco como funciona, diferença de tênis profissional para tênis juvenil. Mas o Gutão é o seguinte, ó, ele está 13 do mundo no juvenil, no sub-18, é o melhor tenista colocado entre os nascidos a partir de 2009, mas agora ele vai se jogar no tênis profissional. Seguinte, o calendário dele vai ser o seguinte, ó, 13 a 19 de outubro. Challenger 75 de Curitiba, torneio já de porte intermediário, torneio que já joga a galera top 300, 350 no mínimo, mas que até top 100 joga. E o Gutão vai ganhar convite para esse torneio. Depois, semana seguinte, 20 a 26 de outubro, o Gutão joga o Challenger 125 da Costa do Sauípe. Também recebeu o convite, Costa do Sauípe, que recebia o ATP Brasil Open, né? Até 2009, salvo engano, que vai voltar a receber um torneio. Depois, o Gutão vai jogar 2 M25 e TF M25 lá no Rio Grande do Sul. 27 de outubro, M25 de Lajeado. 3 de novembro, M25 de Santa Cruz. E aí, uma questão meio chata, né? Que nessa semana do 3 de novembro, o Gutão poderia estar jogando a Davis Cup Júnior, né? Que é o Mundial Sub-16. Mas, infelizmente, ele não foi convocado pela CBT porque houve um conflito com a patrocinadora do Guto, a Nike, e os patrocinadores do
da CBT que se arrastaram desde o ano passado o problema, né? E o problema foi solucionado esse ano, segundo as fontes do Gutão, mas não deu tempo da CBT se organizar para chamar os meninos, para chamar, porque a Vitória Barros também não foi convocada. E aí no feminino é ainda mais complicado, porque o Brasil tinha chance de título. Com a Naná e com a Vitória Barros, a gente tinha chance de ser campeão da Billie Jean King Cup Júnior, que é o principal torneio sub-16. E no masculino, a gente tinha chance também, se o Gutão fosse jogar o torneio. Mas a CBT, apesar do conflito já ter sido resolvido entre os patrocinadores, resolveu não levar os meninos, o Gutão e a Vitória Barros, né? O torneio que vai acontecer em Santiago, porque, né, tem uma cláusula lá que leva que os tenistas que jogaram o classificatório sul-americano jogam também o Mundial, né? O Davis Cup Jr. ou Billie Jean King Cup Jr. Assim, ok. Mas o problema é, essa questão já tinha que ser resolvida com os meninos há muito tempo, porque os meninos não podem deixar abrir mão de ter um patrocínio da Nike, né? É uma questão complexa. Mas assim, os meninos não podem ser os culpados, né? A CBT tinha que ter resolvido isso. Ok, não deu certo ano passado, mas já tinha que ter resolvido esse ano no Sul-Americano. Aí, não tendo resolvido no Sul-Americano, o problema se arrastou pro Mundial. Eu acho uma pena, né? Uma pena que os meninos queriam jogar, Vitória possivelmente, apesar de eu não ter informação oficial, mas o Gutão sei que gostaria de jogar, né? E o problema se arrastou e os meninos não podem ser culpados por conflitos entre patrocinadores e assim, eles não podem deixar de ter patrocínio da Nike, né? Bom, mas a CBT solucionou o conflito, mas não deu tempo de resolver. Infelizmente, os meninos não foram. Acho uma pena, né? Acho que a CBT tinha que ter dado um jeito de resolver isso antes do Sul-Americano e poderia ter aberto uma exceção para os meninos jogarem o Mundial, né? Porque são os dois número 1 do Brasil. Gutão é número 13, né? A Vitória é número 19, salvo engano. Enfim, e o Brasil tinha chance. Mas torcer para a meninada que foi convocada, né? No feminino é a Naná, né? A Natália Tourinho e a Ana Cruz, um time muito bom, mas que com a Vitória Barros disputaria o título, né? Naná e Vitória Barros disputariam o título. E o Gutão também, por ser o melhor, seria o melhor tenista do evento, né? Porque o evento só vai até 16 anos. Assim como o João, ele conduziu o Brasil ao título em 2022, acredito que o Gutão também poderia, porque os números 2, 3 do Brasil são bons também, né? A equipe convocada tem o Leonardo Storck, né? Tem o Livas Damasio, time bom, mas que seria mais competitivo com o Gutão. Acho que e o último, se eu não me engano, é o Carlos Eduardo Lino. Vou colocar aqui no card se eu estiver errado. Enfim, né? Aí, a Naná Silva e Vitória Barros também vão jogar torneios profissionais. Esqueci do Gutão. Aí o Gutão, em novembro, no final de novembro, 17 de novembro, 24 de novembro, ele fecha a temporada com 2 torneios juvenis no México. J300 de Zapopan, depois J500 de Mérida. Torneios tradicionais, o Gutão aí vai lutar para fechar entre os 10 do juvenil. Por que é importante o Gutão fechar o ano no Top 10 Júnior? Não é só marca, é porque Top 10 Júnior tem convite garantido para Challenger, para uma, né, é uma regra aí da ITF ATP que diz que tenistas que ganharam Grand Slam Júnior ou são Top 10 Júnior, terminando Top 10 Júnior no ano anterior, têm direito a uma certa quantidade de convites, eu acho que são 6 ou 8 convites para Challengers 50 no ano seguinte. Então, por isso, Gutão aí vai lutar vai lá jogar, também porque ele ainda é juvenil, tem que subir no juvenil. Agora vamos falar da Naná e da Vitória Barros, que também vão disputar torneios profissionais visando a transição para o tênis profissional, apesar de elas só terem 15 anos, e na WTA tem um limite de torneio em que as meninas podem jogar. É o seguinte, a WTA, ela restringe a quantidade de torneios que as tenistas juvenis podem jogar no profissional, porque no passado, a precocidade, ela gerou frutos muito ruins para algumas tenistas, principalmente Martina Hingis
e Jennifer Capriati, que foram muito jovens, foram grandes tenistas muito jovens, a Martina Hingis número 1 do mundo, e tiveram estafa mental, né? Pararam de jogar, se envolveram até com questões complicadas extra-quadra. E agora, a ITF-WTA, de uns anos para cá, adotou um limite, né? Que tem a ver com recebimento de premiação, mas tem a ver também com limite de quantidade de torneios. Durante o tempo em que a tenista tem 15 a 16 anos, ela só pode jogar 10 torneios profissionais e só pode receber 3 convites. Então, a Naná tem essa questão, né? Por isso que ela não joga mais profissionais do que ela poderia. Por exemplo, ela não vai para o WTA 125 do Rio, né? Porque história, eu acho que desses torneios, são só 2 que ela pode jogar de WTA. Enfim, mas ela vai jogar o WTA de Floripa. Mas, para mim, o creme de la creme que ela vai jogar é o seguinte, são os torneios profissionais de base, né? Que ela vai jogar 2. Hoje, ela estreia no quali do ITF W35 de São Paulo, lá no Paineiras do Morumbi, e ela é cabeça 1 do quali. Esse torneio vai até 5 de outubro. Começa hoje, né? 29 de setembro, vai até 5 de outubro. E, ó, eu acho que a Naná vai furar o quali, ela é cabeça 1, com uma certa tranquilidade, e tem bola para ir longe na chave, viu? Cabeça 1 é a Laura Pigossi, cabeça 2, por exemplo, é a Carol Merigene, a quem a Naná derrotou no WTA de São Paulo. Eu acho que a Naná tem condições aí de ir longe nesse torneio. Depois, semana que vem, ela joga o W15, que é o torneio mais de entrada ainda, o que menos pontua e que menos dá premiação, São João da Boa Vista. Aí eu acho que a Naná tem mais chance ainda. Lá ela já está direto na chave. São João da Boa Vista em São Paulo. Vou tentar ir lá ver. E do dia 20 ao dia 26 de outubro, a Naná joga a chave do WTA 125 de Florianópolis. Né? Vou tentar ir lá ver também. Vai receber convite, jogar a chave principal lá na terra do Gugão. Gugão e Naná que fizeram um bate-bola. Que eu coloquei aí. Não um bate-bola físico, né? Mas eu vou colocando o card para vocês darem uma olhada. E aí, por fim, de 3 a 9 de novembro, né, como eu já havia dito, a Naná vai para Santiago, junto com a Natália Tourinho e Cana Cruz, jogar a Billie Jean King Cup Juniors, Mundial Sub-16. Por fim, né, Vitória Barros, também 15 anos, número 1 do Brasil no Sub-18, top 20 no mundo. Ela desistiu do WTA 125 do Rio de Janeiro, porque ela vai começar uma gira de torneios ITF profissionais na Europa. Hoje ela começa no W15 de Šibenik, na Croácia. Na semana que vem ela vai para o quali do W35 de Sevilha. Depois ela segue para o W35 de Santa Margherita di Pula, na Itália, ou, né, para o W35 de Heraklion, na Grécia. Vai depender de qual desses torneios ela conseguir vaga. A Vitória, que tem um calendário diferente, né, da Naná, do Gutão, porque ela mora na Europa, né? Mora na França, treina na academia do Patrick Mouratoglou. Também dispensa apresentações, a Vitória Barros. E eu acho que ela vai fazer um estrago bom também, principalmente nesse W15 aí, viu? Vale a pena. Aliás, a Naná, sobre a Naná, esse W35 lá em São Paulo, o Paineiras do Morumbi, dá para entrar, dá para assistir, dá para você retirar ingresso gratuito. Eu, se fosse vocês, iria lá assistir, viu? Eu já falei sobre o João Fonseca, vocês não acreditaram. Vejam a Naná enquanto é barato, enquanto é de graça. Vai ficar caro em breve. Vai ficar caro em breve. Escuta o que eu tô falando. Essa menina já tá em torneio grande, tá? Então, aproveitem enquanto dá para ver ela da beira da quadra. Menina nova. Por quê? Em breve, meu amigo, só pagando e pagando caro, tá? Então, aproveitem enquanto a Naná é jovem. A Vitória também, a Vitória tá na Europa, né? Não tem como a gente acompanhar de pertinho como seria legal. Aí, por fim, queria dar destaque a 2 meninas que vêm arrebentando, 2 meninas bem jovens que vêm arrebentando aí no circuito sub-18. Duda Gomes e Clara Coura, ambas de 13 anos. Duda Gomes, de 2012, que já venceu um J60, canhotinha, habilidosa. J60, que é um torneio sub-18. Ela, com 13 anos e um mês, já venceu o J60 e bateu o recorde da Naná,
que era a mais jovem brasileira a ganhar um ITF Juniors no Sub-18, com 13 anos e 3 meses. Ou 2, agora eu não me lembro. A Duda Gomes já bateu o recorde com 13 anos e 1 mês. Vai ser a melhor colocada, nascida em 2012. Vai entrar entre as 1000 do Sub-18. E a Clara Coura, que também tem 13 anos, mas é de 2011, ela fez 3 finais seguidas no ITF Juniors, né? Ganhou 2 desses torneios e tem 30 vitórias no ano. Ela tá num ranking já, ó, bem decente, viu? 552 e vai subir mais. Também muito talentosa, muito rápida. Então, mais 2 prospectos aí surgindo no feminino que tá virando uma bela de uma canteira, hein? Essa geração que vai vir para pegar o embalo da Bia. Então, galera, é isso aí. Vídeo de, sei lá, 40 minutos para voltar às atividades aqui no Alenzão. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Lá em Floripa, lá no evento da Escola Guga, recebi um monte de coisa da Escola Guga e também mais um presentinho que eu já estava esquecendo. Ó, ganhei uma bolinha da INE, tubinho de bola da INE, marca brasileira que patrocina a Escola Guga e que patrocina alguns torneios também. Marca brasileira, já joguei com essas bolas, ótimo custo-benefício, e vou ver como é que elas estão. Vou falar para vocês na minha volta às quadras, heterodoxa. Espero que seja esse ano ainda. Então, pessoal, é isso aí. Valeu, obrigado, tamo junto e até!